Boa noite, bom dia. Mais um Rick Mais Tech, véspera de feriado. Coisa boa estar aí entre amigos de novo falando sobre marketing digital. Mandar um abraço aí pro Rodrigo e pro Ney da Abrad, né, Associação Brasileira das Agências Digitais. Hoje a gente teve um super papo lá, então deixar aquele abraço para eles. E um grande olá para quem tá nos acompanhando. Hoje vamos estar falando aqui com o Fábio, né, Fábio? Isso aí. E antes disso aí, dá um alô aí pra minha grande turma, meus amigos que estão ainda conosco, né, e não foram viajar. Fala aí, Bruno. Tamo aí, né, véspera de feriado agora, falar mais um pouquinho de marketing digital pros guerreiros que não foram viajar aí. Coisa Vamos linda. aproveitar esse clima incrível, Curitiba. Sensacional. Fala, isso aí, Francesco Domênico. Fala, galera, boa noite. Tamo aí, veio a equipe meio desfalcada hoje, mas vamos tocar o programa aqui com bastante conteúdo pra vocês. Isso aí. E Laides? E aí, galera, boa noite. Tamo aí. Bom, eu vi fotos da Ásia, tá? Tá muito bem. Tá na Bulgária ou em qualquer lugar alucinante. Itália, vai Itália. parece que é depois, assim, ela vai assumir o trono. O Kenji, eu vi uma foto, agora ele tem... Galera, quem tiver uma foto do Kenji, manda pra nós. Eu vi uma foto dele em cima de um trem da Rumo, né? Passando aí por Curitiba. Kenji aí tá muito doido. Kenji, grande abraço. E hoje aí, com um grande prazer, a gente tá recebendo o primeiro convidado aqui do programa, né? Nosso amigo Fábio, que é aí um grande empreendedor da Folk, empresa aí que surgiu de uma ideia, de uma startup. Então, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Aí vamos trocar uma ideia aí, sim. Oi, Fábio, tudo bem? Tudo tranquilo. Então, Fábio, então, o que tu fazia antes? Conta um pouco pra nós aí da tua história e até como tu chegou aí na Folk. Certo. Então, assim, pra explicar um pouco, eu trabalho na Folk, é uma empresa de portaria remota hoje. Então eu trabalho exclusivamente nessa empresa, né? Mas eu me considero empreendedor, assim, desde pequeno, porque sempre tive ideia de montar empresa e já tive uma empresa também de desenvolvimento de site, já tive uma empresa de... Mas você é programador? De construção, não. Mas ele parece programador. Então, mas eu não entendo nada, mas aí, assim, por isso que eu também vejo assim, perfil empreendedor mesmo assim... Chega mais perto aí do microfone. Mesmo montando, por exemplo, uma empresa de desenvolvimento de site, sem saber programação, né? Mas tudo na ideia. Essa empresa também, né? Até nos altos e baixos, que é uma empresa, até desenvolver, traz bagagem até para a empresa que a gente tem. A Folk não é a tua primeira empresa, então? Não é a minha primeira empresa, então já... E tu já quebrou alguma empresa? Não. Eu ainda tenho as duas empresas abertas, só que aí hoje, pelo tamanho que tá a Folk hoje, as duas estão paradas. E aí eu me dedico 100% a essa empresa e é o que também faz crescer mais a empresa, né? Então, e qual o tamanho da Folk hoje, pra galera que vai estar nos vendo aí saber? Sim, então, hoje a Folk, a gente assim tá há 2 anos e meio, então só no mercado aqui de portaria remota em Curitiba, então assim, é pouco tempo, mas hoje a gente já é uma das maiores. Hoje a gente atende 40 condomínios de uma central, né? Então a gente... Bastante. Já tá com um faturamento bom, assim, e tal, e... Então é isso aí, mas foi o processo. A gente, no primeiro, ficou 6 meses pra conseguir o primeiro condomínio, e aí depois ficam mais 4 meses pra conseguir o segundo. E como é que surgiu a ideia de abrir a Folk? Por que vocês abriram? Então, eu como formação, eu sou engenheiro de produção, né? Então, assim, mesmo também não sendo na área também, né? Mas vê muito, assim, a questão de produtividade, né? E um outro sócio, né? Que no caso também é o meu irmão, eu jogava bastante poker online, né? E aí no poker online tem vamos dizer, uma estratégia, né? Que é você basicamente jogar em várias telas, pra você conseguir Em várias jogar mesas, em várias mesas, né? Uhum. Que chama, né? Então, assim, porque aí você consegue fazer mais jogos e aí, consequentemente, aumentar a tua rentabilidade, né? E é uma maneira de aumentar a produtividade, né? E aí, um outro sócio também, né? Que somos em 3, ele trabalhava nessa área de controle de acesso, de sistema de segurança. E ele estava muito em contato com o condomínio, com o síndico, e ele via que o porteiro, né, tinha muitas dores, né? O custo alto, porteiro que dorme, que falta, né? Então, assim, e aí dentro dessa problemática, né, vamos dizer, do custo alto do porteiro, da baixa produtividade dele,
que a gente começou a pensar e discutir, né, sobre como seria uma maneira de conseguir melhorar a produtividade, né, onde um porteiro poderia cuidar de mais condomínios, né? Então, e aí foi... Mas do poker, tu e teu irmão ganharam muita grana lá? Então, foi engraçado. Foi daí que veio o investimento pra Folk. Gente, é importante a gente falar, a Folk, pra quem não sabe, é uma empresa de portaria remota, né, Tisco? Explica aí pra gente o que é. Eu acho que o Fábio pode explicar melhor, mas andei dando uma pesquisada sobre o tema. O mercado está crescendo muito por conta de redução de custos, né? Então, eu acredito que por causa da crise, o mercado está em expansão. Então, por questão... eu, por exemplo, moro em condomínio e entendo que grande parte do custo do condomínio vem por conta do porteiro. Então, uma das maneiras de reduzir custos é investir em segurança à distância. Não sei se é essa. E a entrega? Como é que tu resolve o problema da entrega? É um porteiro pra, 20 condomínios, é isso? Não, assim, aí também entra a questão da produtividade também, da gente otimizar. Então, assim, em média, é um atendente, né, um porteiro, de 6 a 8 condomínios, né? Então, assim, tem momentos de fluxo maior, que é no começo das 8 até as 9h30 da manhã, então tem um maior número de pessoas, né? E aí, por exemplo, hoje é um dia que tá, assim, bastante atendimento, porque tem bastante de pista, né? Então, assim, eu tenho que balancear isso aí, né? E aí, à noite um pouco menos, então varia isso aí. E quando vê alguma coisa errada na portaria, assim, como é que faz? Dá uns gritão remoto? Como é que funciona isso? Como é que vai a assim? bronca online, Primeiro, assim. onde é que fica esse porteiro? Esse porteiro existe? Ele é um humano mesmo? Ele é uma pessoa? Boa pergunta. E ele é um porteiro? Ele Acho é um que porteiro? Ele era um porteiro. Ele é tipo o seu Zé, assim, que Sim. fica na portaria? Assim, ó, não fica ninguém na portaria. No atendimento da portaria, então a única pessoa que fica, vamos dizer, de apoio no condomínio é principalmente o zelador. Então, no horário comercial, é ele que tá lá pra receber encomenda, pra falar com O serviço de vocês tem, então, uma pessoa física pra estar recebendo. O zelador, assim, ele é uma figura de apoio, assim, pra portaria. E o zelador é da Folk? Não é. A gente, assim, por opção estratégica nossa, a gente não trabalha com terceirização de mão de obra, mas geralmente, assim, tem já a figura do zelador, né, no condomínio, né? Tá. E aí, se não tem, aí fica um porteiro, então aí vai de cada... Legal. necessidade, né? Desculpa, mas e diz pra nós, e a tecnologia nesse processo aí? Como é que aconteceu? Quando é que começou isso? Esse, vamos dizer, já faz uns 4 anos já que a gente tá estudando, fazendo um plano de negócio e tal. E a tecnologia era um dos principais entraves, né, pra isso. E, assim, existia já o controle de acesso, né, a pessoa entrar lá com a senha, com o chaveiro, mas não existia tanto, por exemplo, essa questão da comunicação, né, por voz. Tinha a questão da internet, que até não muito tempo atrás oscilava muito. Então assim, a gente teve que desenvolver, né, um software que permitisse integrar o sistema de controle de acesso com o sistema VoIP, com as câmeras numa tela só, para ficar fácil pro porteiro. Mas vamos lá, quem abre o portão? Isso, então assim, basicamente o morador, ele mesmo faz o acesso dele, com a biometria ou com o chaveirinho dele, fica identificado, registrado, aparece no operador, né, e até respondendo a tua pergunta lá, a gente chama de portaria remota, né, porque assim, e tem algumas empresas que chamam de portaria virtual, mas a gente não gosta de virtual porque assim, tem pessoas por trás, não é um robô que atende, se falar né? virtual, dá a impressão que é um robô que tá trabalhando. Por isso que eu fiquei em dúvida, Tá tipo, mas... Isso. E assim, e aí... Ele assim, dorme, ele pode dormir também? Aí Tem que que ser o tá. porteiro, né? Se ele existe, ele cuida de 6 condomínios, né? Isso, Ele beleza, uma média, então, assim. digamos, vamos imaginar, ele tá ali sentado na cadeira e aí ele tem lá suas 6 telas. Não, então... Como é que funciona isso sim. daí? Porque Explica se o pra cara- nós um Se pouquinho. o cara dorme, eu queria entender como é que funciona bem essa tua startup e essa tua ideia. Que ela é muito Perfeito, legal, perfeito. ela é muito válida, mas assim, a gente Isso. precisa entender como é que ela funciona. Claro. É assim, além da redução, vamos dizer assim, para eu permitir uma pessoa, né, um porteiro, vamos chamar assim, para cuidar de 6 condomínios, humanamente, assim, é bem difícil, né, para cuidar o tempo todo, né? Então, o que a gente faz? Então, a gente utiliza a tecnologia das câmeras, do controle de acesso, para fazer, vamos dizer, para
tentar otimizar ao máximo a mão de obra, né? Então, por exemplo, assim, um condomínio, vamos dizer que hoje tem, sei lá, um mínimo ali, sei lá, 16 câmeras, né? Então, assim, se falar que sejam 10 câmeras, né? Daí, 6 condomínios, 60 câmeras. É praticamente impossível, né? Tipo, uma pessoa ficar olhando 60 câmeras lá, né? 24 horas. Então, por exemplo, assim, a gente cuida de as 4 câmeras, por exemplo, principais do condomínio. As de acesso, geralmente. As de acesso, perfeito, isso aí. E as câmeras do perímetro, por exemplo, que pode ter alguém que vai invadir, tá perambulando, alguma coisa assim. A gente faz pular numa outra tela, fazendo uma sinalização, tocando um som, pro operador conseguir, opa, agora eu preciso olhar para aquela tela. Então vocês usam a tecnologia a favor do trabalho de quem tá ali fiscalizando também. Exato. Então, exato. claro, ele não vai ficar ali 24 horas olhando 10 câmeras simultaneamente, mas a tecnologia acaba ajudando no sentido... Me desculpa, no sentido de alertar, auxiliar essa pessoa que está fiscalizando o ambiente. Exato. Legal. E aí, não só isso, né? Existem outras ferramentas que a gente controla para saber se o interfone tá funcionando ou não, se o link de internet caiu ou não. E aí, pra gente tomar a decisão. Muitas coisas a gente consegue fazer remoto, dar um reset no equipamento, né? E tudo mais. Mas... se acontecer um problema, tá no nosso contrato também ir lá deslocar, ficar um porteiro presencial. Bacana. legal. Entendi. A tua atuação Sim. ela é regional daí, porque você tem que dar o acesso, ou você pode ter um cliente em Manaus, por exemplo. Então, na verdade, assim, ó, a gente já tem experiência, a gente já tem condomínios fora, a gente tem condomínio em Balneário Camboriú, Gente, que legal. a gente tem um condomínio no sul de Minas, em Itajubá, também, então assim, remoto, né? Só que aí o que a gente precisa? A gente precisa de uma empresa parceira para fazer esse suporte. Entendi. Né? Então, assim, a gente consegue monitorar e aí a gente passa a solução. Precisa ir no condomínio, acontecer alguma coisa assim. Bacana. E Fábio, bom, agora a gente já viu, né, que a cerveja vai ser por tua conta. Você está mais um startupeiro Nossa, milionário aqui, né? Exato. Muito bacana, vai ser o Ele primeiro tá patrocinador. trabalhando em uma, mas deixou bem claro que ainda cuida das outras. Cuida das outras, né? Mas assim, quando começou a ideia, não era esse funcionamento que a gente tá vendo agora, essa personalização que já tá sistemática, né? Não. Então, nem como um é que pouco. foi esse início aí? Porque tu não é programador, não entende de desenvolvimento, nem de marketing digital. Como é que foi isso? Teve a ideia e, pô, vamos lá, botaram a cara pra bater, enfim, muita gente aí nos assiste, vão ouvir o programa depois. Como é que começou pra dar uma ideia pra eles? Então assim, hoje falando isso, assim, no nível que a gente passou, tudo que a gente passou, por exemplo, até posso... Mas quem que teve a ideia? Então, na verdade, assim, a ideia foi lá desse meu irmão, que trabalha, que, assim, sempre também tinha uma vontade de ser empreendedor, e aí viu essa oportunidade da portaria remota, que era um negócio que tava se falando em São Paulo, mas aqui não basicamente Não tinha não falado tinha, ainda. né, não tinha. E Aí vocês foram atrás de tecnologia. a gente foi atrás de tecnologia. E aí, assim, das empresas que tinham essa tecnologia, que era uma ou outra, assim, era muito fechado, né? Não tinha as necessidades que a gente enxergava como importante para a nossa empresa, para ter um diferencial, para poder crescer, né? E aí a gente foi atrás, né, de tecnologia, de fechar uma parceria para desenvolver um software específico pra gente, né? Só que assim, você falou de ser milionário, só que assim, a gente começou com uma verba, assim, de startup mesmo. Mas aí a verba foi Mas de agora vocês? tá milionário, então. É isso aí, né, mano? Olha, Mas a verba era de vocês? Vocês foram em algum fundo? Tiveram que fazer um pitching? Como é que foi? Não, a gente foi com verba nossa, né? Que chama do FFF, né? Aham. Que é o Family, Friends e Fools, né? Então, tipo, famílias, amigos e os, tipo, bobos, né? Que emprestaram dinheiro, né? Mas é assim, então, e apesar vamos dizer, do não conhecimento técnico, então, assim, é muito da vontade mesmo, de acreditar na ideia, que a ideia ia dar certo, né? E assim, e aí muita gente faz o cálculo, né? 40 condomínios, uma média lá de, sei lá, 7 mil reais por mês, pá, já estão milionários já, né? Ô, Fábio, eu posso te fazer uma pergunta relacionada ao custo-benefício pro teu público final?
Sim. Teu público final é o B2B, né? Ou seja, é a associação de condôminos, vamos pensar assim. É isso, sim, né? É isso aí. E aí o teu produto, a tua empresa, a tua startup, ela reduz o custo pro condômino, é isso? Exato. Como é que você... assim, o que eu quero entender é qual dor que você resolve, entendeu? Isso. São as duas maiores dores, né, que a gente que tem o condomínio é o Porque custo. daí, beleza, eu vou levar você lá, já vou chegar lá no meu condomínio e já vou falar, ó, galera. Então, é assim. Vamos diminuir nosso custo aqui. Francesco. O Francesco falou assim, então, que é um dos pilares, que é a economia, né? Então, por exemplo, hoje uma portaria remota, uma portaria presencial, para eu contratar 4 pessoas agora, né? Custa R$15.000 por mês. Né? Então, assim... Mantém vínculo empregatício, tem todos os consegue custos ter, de um funcionário. Então, R$15.000. Né? O salário é de R$1.300. Mas se somando, 13º, férias, fundo de garantia e tal, dividindo por 12 dá R$15.000. E aí, a portaria remota e a gente fornecendo os equipamentos, todos os equipamentos necessários para o condomínio, sai uma média de R$7.500. O teu é por locação daí. Ele funciona meio que por empréstimo enquanto tá vindo. Entendi. E aí o que acontece? Porque, por exemplo, assim, tem o interfone que é IP. Então, basicamente, ele não tem muita serventia para o condomínio se não é com a portaria remota, né? Então, assim, tem bastante equipamentos que a gente fornece junto na mensalidade, ou aluguel, ou faz venda, ou comodato, ou a estratégia que for também, a gente tem aberto a isso, né? Mas... E aí, assim, então entra nessa questão, assim, que se fala, assim, na questão da redução de até 50%, tipo, do valor da mensalidade, né? Entendi. Da portaria remota. Entendi. E acaba refletindo em cerca de 60%, 70% no valor do condomínio, né? Atenção, no valor seu mensal. Ângelo, síndico do meu condomínio. Você está escutando esse programa, e se você não está escutando esse programa, você vai escutar esse programa. Então, o meu recado tá aí pra você. Estude a Folk e vamos implantar isso lá, hein? Mas olha, eu quero 50% a menos. Falando do seu Ângelo, e o pessoal o seu Zé que Leides falou, né? Que tava há anos ali. Como é que esse pessoal tá indo pro mercado? O que a tecnologia pode dizer pra essa mão de obra? O Gladson aí, nosso combatente, participante virtual aí, tá perguntando. E aí, como é que esse pessoal vai se realocar no trabalho? Qual o impacto da tecnologia nesse setor? Então, assim, eu acho que a questão da tecnologia, eu acho que está impactando já vários setores, né? Então, é o setor da portaria, mas é o setor da saúde, é o setor, assim, né? Então, ela chegou, assim, né? Tá chegando e aí não tem onde pra correr, assim, né? Então, assim, a gente vê muito o porteiro que estava acomodado lá, que dormia, mas não tinha problema, porque o síndico não tinha outra solução e tudo mais, né? Então, assim, o porteiro que às vezes tinha que ter outro trabalho e tudo mais, né? Então, É complicado, né? Porque há porteiros e porteiros. Há aquele porteiro super legal, super bacana, que a gente adora, e que você chega e dá bom dia, e leva o café pro cara, e assim vai, aquele cara gente boa mesmo. Um abraço pro meu, seu Juarez. Um abraço pro seu Juarez. E há também aqueles que, enfim, como em toda a profissão, né? Há também aqueles que não se dedicam o suficiente. Então, também já morei em condomínio que o porteiro usava droga, por exemplo, ali na portaria, esse tipo de coisa. Então, é complicado, assim, né? Não tem como dizer que tudo é 880, né? Não. E aí, assim, o outro pilar também que envolve do porteiro. E aí também porque, assim, uma vez que eu fiz uma palestra lá no Secop, o porteiro muitas vezes aí não faz curso, não se qualifica, né? Ele deixa a desejar algumas coisas assim, mas por outro lado tem ótimos porteiros, tem zeladores, nossa, excelentes também, assim, então que a gente consegue, assim, convive também, né, com eles, né? E aí outro pilar também, que por exemplo, lá no sul de Minas, lá, que é uma cidade menor não tanto, mas em Curitiba tem muito condomínio que acaba optando por portaria remota na questão da segurança, né? Então, assim, tem o morador está sendo coagido e tem como avisar a central com um botão de pânico, um dedo de pânico silencioso. A gente não pode ser rendido, então, assim, a gente tem controle se o portão ficou aberto, se o portão foi arrombado e tudo mais, né? Então, assim, tem bastante condomínio também que opta pela portaria remota na questão da segurança. Fábio, lá
Pode falar. Eu queria saber, pedir uma pizza, por exemplo. Como é que Vamos faz, colocar assim? exemplos práticos. Eu não quero descer pra pegar pizza, geralmente tem algumas portarias que permitem, né? Subir, outras que tem que descer e tal. Mas nesse caso, assim, por exemplo, essa comodidade, como é que fica? Eu tenho que cadastrar cada pizzaria? Não. Basicamente, assim, é bem simples, assim. Vamos ver que tem o portão da entrada, o entregador aperta lá, vai chamar, a gente vai atender, vamos ligar pro teu interfone. Ó, rapaz da pizzaria X chegou. Uhum. Aí você tem que descer. Desce ali por até a gente abre a primeira Ou porta. chama um drone da pula o portão, Cara, pega isso já a vai pizza. logo. Assim, libera a primeira porta pra você não ficar vulnerável na rua ali. Você tem que descer e atender, e a gente fica monitorando essa entrega pelas câmeras, né? Entendi. Ali no começo, um tempinho atrás, você chegou a falar sobre o plano de negócio. Você pode compartilhar um pouco com a gente como que foi esse processo? Até pro telespectador que tá vendo a gente aí, entender um pouco o que é necessário para desenvolver o negócio, né? Que não basta você ter apenas o investimento, Ter uma ideia, né? ter a ideia, o Porque, investimento e às vezes, a você ideia não se executar paga. ela bem. A ideia não se paga, Você pode né? estar jogando dinheiro no lixo. Então, explica um pouquinho como é que foi o desenvolvimento desse plano de negócio, o que vocês levaram em consideração, o que vocês estudaram a respeito do mercado, alguma coisa assim, que é necessário para qualquer empreendedor hoje fazer antes de começar o negócio, né? Foi bem importante, assim, o plano de negócio, a gente, claro, acompanhou, mas quem ficou bem, que desenvolveu mesmo, foi o meu sócio Cássio, né, que é o que jogava poker, e ele usou isso Cara, como... o cara jogava poker. Você acha que ele não vai desenvolver um plano de negócio, tipo, business canvas ali? Ele fez, vamos dizer, ele também é Sou engenheiro muito de frustrado, produção. não sei jogar poker. Quem que sabe Poxa, jogar poker Iá. aqui? Eu sei um pouquinho. Eu acho que eu consigo enganar. Tô combinando com os amigos de arriscar aí uns 10, vintão aí na Caraca, hein? na O gambiarra. Japa, certeza que o Japa sabe jogar Com poker. certeza, o Japa, Japa. já tem skills que a gente, Que a gente assim, não imagina. conhece. Um deles deve jogar poker. Aham, e ganhar poker. Ganhar poker. E aí, assim, ele fez o plano de negócio como matéria do TCC dele lá, né? E aí, assim, então serviu pra ele passar na faculdade e tal. E pra embasar. Olha que legal. E aí E foi pra ficar engraçado. milionário. E pra ficar milionário. E aí, tal. foi engraçado porque... E a gente tinha dinheiro, assim, contado, assim, né? Ah, eu achei que você ia dizer, a gente tinha dinheiro assim a rolê. Não, naquela época era contado, né? Hoje tá bem pra As caramba. torneiras estão abertas. Se você ver o carro que eu vim aqui, daí você, vai falar o contrário. Mas... E aí foi engraçado, porque eu acho que, assim, eu acho que uns 6 meses a gente foi, vamos ver se... A gente tava numa discussão de sócio, assim, né? Saudável. Porque o plano de negócio não deu certo, porque... Os primeiros 6 meses não virou. Não, e aí a gente foi olhar, assim, cara, bateu exatamente, assim. Só que... E ainda a gente... Poxa. E a gente ainda teve um Atenção, revés, Cássio, assim... se você quiser um freela aí de plano de negócio. E aí teve um revés, assim, né? Que a gente tava falando das dificuldades no começo. Que a gente, por exemplo, gastou mais de 50 mil reais pra, desenvolver esse software, né? E a empresa Cara, tá vendo? E a gente fechou com uma empresa e tal. E aí... E eles entregaram tudo no prazo? Então, e aí acho que eu não vou nem falar muito, senão eu vou começar a chorar aqui. Não, todo mundo que Ou então trabalha com... escondeu, né? Isso é importante falar pro público, né? Todo gente, mundo que trabalha com projetos e precisam de desenvolvedores tem que colocar um prazo com uma elasticidade maior do que a empresa coloca, né? Sim, isso é importante. Né, Laídes? Vocês lá que fazem esse trabalho também... Por Sim. que acontece essa variação de data, de prazo? Assim, cara, existe 2 grandes fatores. O primeiro fator é um escopo que não tá bem feito. O alinhamento das expectativas não estão corretas. E Então, às vezes o cliente, então, nem sabe o que ele quer, o cliente, realmente. ele vem com uma ideia na cabeça e aí, se não tem um papel de intermediador entre o que ele tá na cabeça e o que é possível fazer com o dinheiro que ele tem no tempo que ele quer, se você não tem essa análise bem feita, possivelmente você vai se frustrar, porque você não alinhou muito bem. E aí tá cheio de empresa de desenvolvimento, de software, que, beleza, pega o projeto pra não perder a grana, entende? Exatamente. E aí, o que acontece? O teu projeto vai ficar lá pra trás, e aí entra outro no ramo, e assim vai.
E a outra coisa também, que influencia muito, é o tamanho do projeto. Acredito que o tamanho do projeto do Fábio é um projeto de desenvolvimento gigante, né? Não, a princípio era simples. A gente fechou com uma empresa grande, assim, nacional, que tinha um sistema de monitoramento de alarme. Já eram especialistas nessa área. E aí eles falaram, não, a gente faz e tal, só que aí o que acontece? Quando a gente fechou o primeiro condomínio, né, que foi difícil e tal, e a gente instalou, e aí só conseguiu rodar, né, então a gente não conseguiu testar o software, né, e a gente só conseguiu rodar em campo. Sim. Né? Só em tempo real. Só em tempo real, então. Nossa, design thinking pegando ali, né? Aprendendo e fazendo ao mesmo tempo. Mas assim, ó, Riades, é importante a gente falar dessa questão de prazos de projetos de desenvolvimento. E aí eu tenho que defender um pouco os desenvolvedores, conheço vários, e é uma espécie que mora em outro planeta, eles podiam fazer parte do Orbitando lá. E é a galera que vai ser rica no futuro. E é a galera que vai ser rica no futuro. Mas o que acontece? Cara, a tecnologia tá muito rápida, né? Então o cara ficou ali, tipo, sei lá, 2 semanas programando uma funcionalidade e de repente aparece outra coisa maior, melhor, e é claro que ele vai querer testar ali dentro. Sim. E aí, muito mais rápida, ou free, ou de repente tem um módulo pago. E aí o que acontece? A experiência do desenvolvedor e a prática do desenvolvedor vai ser fundamental e crucial para entregar as coisas no prazo. Então são 2 pontos. É a expectativa que tem que estar alinhada e a funcionalidade que você quer no teu projeto, como isso vai se comunicar com todas as partes do teu projeto e com o teu público final. E aí também a experiência do desenvolvedor. Então muitas vezes a galera vai no mais barato e aí acaba se frustrando e aí tem que pagar de novo. Lá no Ninho chega muita gente, mas chega muita gente que tá no terceiro site, entende? E aí quando a gente entrega, fala assim, cara, era isso que eu queria. Que bom, até que enfim eu consegui. E não querendo puxar a sardinha pro nosso lado, porque a gente também erra, óbvio que a gente também erra. Mas a gente tem esse cuidado, entendeu? A gente até se denomina muito como ateliê digital, porque você tem que alinhar muito bem a expectativa antes. Planeja muito antes e aí você vai ter um prazo mais fidedigno de desenvolvimento. Fico triste que aconteceu isso com você, Fábio, mas é realmente uma realidade gigantesca. Mas assim, ó, e o barato às vezes sai caro, gente. Não, mas é assim, a gente não vejo, eu brinquei que eu ia chorar, mas assim, mas eu assim, acho que serviu muito pra gente amadurecer como empresa, e tanto que e aí foi engraçado, né? Porque, por exemplo, assim, o software estava atrelado a um hardware, né? Que eles também como se fosse uma venda casada. Eles falaram, tem que comprar esse hardware aqui porque é o que a gente confia e tal. E aí deu problema no hardware. Sim. E aí travava e tudo mais, batia Mas, sol. ô Fábio, tu não conhece uma pessoa, mas ele é Bruno o Sensato. Sempre quando ele pede pra falar algumas coisas assim, ele vai ser uma coisa assim, ele muda o jogo e ele pediu pra falar assim, cara, então a gente vai passar a palavra aí para Bruno Seixas. O que você ia falar aí, Bruno? Tem um ponto que eu acho interessante também, por exemplo, às vezes a gente contrata uma empresa, a gente contrata um profissional, isso vale para várias áreas, né? Não só desenvolvedores, mas até mesmo em comunicação, assim, vai desenvolver um projeto grande, consultores, enfim. Mas muitas vezes digital, né? É interessante que o lado que está contratando também não está preparado o suficiente, está contratando algo que nunca fez antes. Isso. Então, essa preparação, primeiro, que é difícil conseguir ter benchmark no Brasil de muitas coisas, principalmente desenvolvimento. Você não vai chegar num concorrente ou num outro cara e falar, pô, deixa eu ver teu sistema, como é que você fez e tal. Exato. Então essa preparação fica um pouco mais difícil. E também tem, além de ter isso do que a pessoa quer ter a conta de qualquer maneira, porque provavelmente é um projeto grande, representa o faturamento, o faturamento do semestre do cara ali, tem essa parte da pessoa que vai desenvolver, ela também não está preparada para aquilo. E ela vai aprender com quem não está preparado para pedir e a pessoa ainda nunca fez o projeto daquele. E Bruno, não sei se tu pode falar sobre a eBanks, mas o negócio de vocês também passa por tecnologia. Sim, lá é totalmente focado em tecnologia e é um processo que não... Ele acontece de maneira invisível, né? Então, sim. E tem uma frase que eu acho muito boa, que a tecnologia só é sentida quando ela falta. Então, você só vai ver, por exemplo... Momento, Bruno, só um pouquinho, Bruno o Sensato. Como diz o programa da manhã da Jovem Pan, repita. O que é a frase? Claro, né, meu? Bruno o Sensato, né? Eu não lembro o autor, tá? Mas não sou eu. Que a tecnologia só é sentida quando ela falta. Mas é interessante porque hoje, você já não lembra assim de... minha internet está ligada ou não. Você sabe quando ela cai e você fala, pô, caiu a internet.
tá dando algum Ferrou. problema, a empresa é horrível, liga, xinga todo mundo e tal. Mas até então, quando tá funcionando, você não precisa lembrar dela. Sim. E aí você vai vendo a evolução das tecnologias dessa maneira. O telefone, você só lembra dele, né, ele só se torna... Ele pisca a notificação da vida, é o telefone que não funciona. Assim. Exato. Daí você, opa, isso aqui tá com problema. Mas lá na Ebanks, o processo de desenvolvimento de toda essa tecnologia, vocês fizeram dentro ou fora? Não, ele é todo interno e... Então vocês têm uma equipe de desenvolvimento dentro do negócio. Eu não sei exatamente detalhe dessa parte de desenvolvimento, mas eu sei que tem um time bem grande lá, um pessoal bem bom, concorrendo de um lado pro outro. Não deixa de ser o produto principal. O produto principal de vocês é a tecnologia de Startups pagamento. de tecnologia precisam muito disso, né? Então, e é bem que você falou, uma coisa que você não é perceptível, não é um aplicativo Exatamente. que você vai usar diretamente, não é algo palpável que você vai consumir e vai pegar na mão, mas é um serviço que está presente em outros serviços. Exatamente. Né? Ele permite, no caso do Imensa, ele permite que você realize um pagamento. A mesma coisa do cartão de crédito, quando para de funcionar. Você fala, puta, aí você lembra que existe um cartão de crédito e alguma empresa está fazendo alguma coisa no meio do caminho. Quantas empresas hoje a Ebanks atende? Tem mais de 500 Mais de 500 empresas hoje. no portfólio. Tem bastante. Nossa. No Mais mundo milionários na mesa, hein, galera? Se liguem, hein? Se liguem. Eu ainda não sei aonde está meu dinheiro. Eu acho que eu perdi ele. Meu pagamento não foi feito. Mas isso é importante, uma escolha de um negócio, ainda mais hoje, que a maioria dos modelos de negócio usam tecnologia, né? Sim. Então, assim, hoje os teus desenvolvedores não são parte do teu core business, né? Não. O teu modelo é outro. Não são. Mas eles são indispensáveis. Perfeito. Então, assim, a Larissa, que trabalha muito, né? E Bruno, Francesco, tem algum momento que você vai ter que decidir no seu Canvas, no seu business plan, qual que é o papel dele, né? Ele não vai estar na proposta de valor central do Canvas, mas ele vai ser um fornecedor-chave do teu negócio. Exatamente. E você chegaram a pesquisar antes de contratar muito ou pesquisaram um pouco? A gente pesquisou muito. Só que aí o que o Bruno falou que é perfeito, porque a gente sentiu dessa dificuldade A gente também, sabe, né? sempre é perfeito. O Bruno é o sentado. Aí eu acho que ele disse tudo aqui. Não, e era isso mesmo. Então, dessas, vamos dizer, duas ou três empresas que tinham já o know-how, que tinham o software e tal, não divulgavam, né? Se você, quer comprar, é minha franquia, custa 300 mil reais. E aí eu vou cobrar mais 3 mil reais por mês por cada condomínio, né? E aí tinha outras, eu cobro menos, só que aí Cada tem uma vai menos negociar do seu funcionalidades jeito. e tal, né? Existe uma coisa assim que é só eu não sei lá fora como é que funciona, mas existe aqui no Brasil um negócio assim muito louco. Quando uma empresa de desenvolvimento, uma software house que é chamado, né? O que é software house ainda? É uma empresa de desenvolvimento, provavelmente o tipo de Bacana. empresa que o Fábio contratou, né? Sim. E aí as software houses, elas são gigantes aqui no Brasil e a gente não conhece tanto, porque elas não se mostram. E elas não se mostram muito porque cada vez que elas desenvolvem, elas solucionam um problema, elas querem solucionar dos outros e de outras empresas do mesmo segmento ou de outras ideias que chegam. Tem algum exemplo aí de uma software house grande? Cara, aqui a gente conversa muito com a QLA, aqui de Curitiba. É uma software house bem grandinha, assim, também. E enfim, aí o que eu queria dizer com isso é que existe uma tática de mercado mesmo das software houses, que elas não compartilham entre si as soluções que geram. E eu acho que isso deixa o mercado de desenvolvimento brasileiro um pouco para trás, porque o brasileiro é muito criativo. O desenvolvedor brasileiro e o desenvolvedor indiano é um negócio de outro mundo. Os caras fazem uns negócios absurdos, assim. Que, por exemplo, o americano vem pra cá aprender. E aí, mas a coisa não evolui muito porque cada um fica na sua software house, entendeu? Não se compartilha muito. Se compartilha em fórum, em comunidades do gênero, mas mesmo assim há aquela coisa assim, técnica, né? mais técnicas do que um propósito como um todo. Posso estar errada, mas eu sinto isso. E também eu acho que também posso estar muito errado, mas assim, eu acho que o foco de desenvolvedores, ele entra muito mais na entrega do que no modelo de negócio, no mercado, na estratégia. Existem exceções, claro, mas o contato que eu tive até hoje, o que eu vi, é muito focado em aperfeiçoar a técnica, ser um excelente programador, ser um excelente desenvolvedor, conseguir deixar o código melhor e tudo rodando perfeitamente, evitar aprender trocar informação de erro. E tem fóruns que eles ensinam isso em tempo quase que real. Assim, der algum problema, ele trava, resolve o problema de milhões de desenvolvedores. Mas quando você fala disso aplicado para negócio, quem consegue desenvolver
juntar as duas coisas... Que é patentear, por exemplo. Exato. E aí eu já vi muita empresa grande, não vou citar nomes, mas, por exemplo, uma empresa super grande, cara, eu quero um software assim, assim, assim. Faz. Beleza, faz, mas faz só pra mim. Sim, sim. Entende? Faz só pra mim. Mas vai pagar mais por isso? Não, mas é só pra mim. E se eu não pagar, você também não vai desenvolver? Então existe essa queda de braço, assim. No Brasil, um dos maiores estados de software houses, pelo que eu vi, tá? Posso estar errada, gente. Eu não sei de tudo, assim, nesse sentido. Não é um mercado muito que eu atuo muito, mas assim, Santa Catarina é um polo de software house. E é uma coisa que eu não imaginava. Eu imaginava Florianópolis que tem a CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Hoje eles estão arrecadando mais tributos do que o turismo em Florianópolis. Olha aí, ó. Né? A prefeitura cara, Santa arrecada Catarina hoje tá muita gigante. verba. Hoje mesmo a gente estava falando, são uma super estrutura, super bem Super organizada. Catarinas. O Rui, que era o antigo presidente lá, fez um grande trabalho. Eles são organizados em várias verticais, né? Verticais de educação, verticais de negócio. Mas você que fez essa empresa, né? Saíram aí do nada de um plano aí de pôquer, com um plano de TCC. Alguém hoje, nesse exato momento, está pensando em abrir uma empresa. Isso é um fato. Sim. Qual a dica que você dá para a busca de tecnologia? Porque a tecnologia hoje é indispensável em qualquer negócio. Qual a dica para eles não chorarem ou não perderem tempo em vão? Porque dinheiro eles vão ter que investir. Sim. Assim, ó, eu vamos dizer, a minha experiência do que eu passei, eu investiria em tecnologia, eu iria, assim, aprender sobre tecnologia. Assim, nem que fosse assim, não para ser programador, Iria estudar. mas estudar, porque Aquela assim, coisa, não sei fazer, mas eu sei avaliar se tá bem feito. Isso, é isso aí. Se fosse pra isso, porque, assim, tecnologia, assim, dá pra aplicar em qualquer tipo de negócio, né? Então, assim, eu conversei lá, por exemplo, que eu fui antes ali, que eu construía casa, né, popular e tal. Cara, tem gente aplicando tecnologia pra construir casas populares, né? O cara colocar uma máquina lá. Esse dia saiu a primeira casa em máquina 3D, né? Cara, Não sei se vocês Custo viram isso. baixíssimo aí. Gente, tem uma empresa aqui em Curitiba, Tec Verde. Não fui Tec lá, Verde. Tec Tem Verde. que chamar eles aí no programa. Aí, Tec Verde. Aí, Tec Verde. Se quiser vir, pode vir. Essa é uma empresa muito boa. Você conhece, Conheço, Fábio? conheço. Cara, os caras E estão... vocês já estão fazendo produto casado já. Sai uma casa verde com... Já saiu porteira. Faz um condomínio dessa Xuxa verde. Deixa eu ver, não vamos tirar isso do Ô, radar. Fábio, não deixa eu vamos fazer uma tirar. pergunta. Por se tratar de tecnologia, é muito. Tem horas que é imperceptível, né? Que nem o Bruno falou, o consumidor não consegue perceber o valor do produto. E talvez segurança, infelizmente, a gente, né? A população em geral, só sente falta na hora que acontece algum problema, né? Sim. Passa por alguma situação aí que a gente não queira, alguma coisa assim. Como é que você faz hoje? Como é que se divulga? Você tem alguma dificuldade de alcançar teu consumidor? Como é que você faz para impactar essas pessoas? Porque não é uma coisa que você vai pensar da noite pro dia, eu acordar, preciso de um porteiro eletrônico, né? Sim, sim. Inclusive, assim, eu ando bastante, assim, de Uber e tal. E aí eu converso, né, com os motoristas e tal, daí eu falo que eu trabalho e tal, né? E assim, ó, eu vou falar que eu acho que 50%, assim, se não mais, as pessoas que falam, não conhecem portaria remota, né? Então é um negócio novo, assim, então tem... E aí já entrando um pouco, assim, na questão das redes sociais, né? Por exemplo, hoje... Vocês usam muito as redes sociais? Então, assim, hoje a gente tem um pouco de dificuldade de conseguir, tipo, prospects pra gente, tipo, pelas redes sociais, né? Porque, assim, o síndico, que basicamente é a figura principal que chega até a gente, né? Normalmente Ô, Fábio, só um pouquinho. A Laísa quer responder aqui, porque o síndico dela já mandou uma mensagem pra ela aqui. Ah, é? O que ele falou? O Ângelo, né? O que o Ângelo Não, falou? na verdade, assim, aqui no nosso grupo de moradores, olha só o que acabou de acontecer. O Ângelo, que é nosso síndico, acabou de mandar a seguinte mensagem. Boa noite, amigos e vizinhos. Por favor, vamos ser mais cuidadosos. A porta de madeira estava agora mesmo aberta. Vamos todos cuidar da nossa segurança, grato. E aí a Folk resolve isso, certo? Exato. Então, Como tá que ela vendo? Eu acabei resolve de isso? receber. Então, e assim, então criando, tipo, vamos dizer, instalando equipamentos que não permitem que a porta fique fechada. Então, por exemplo, uma fechadura eletromagnética, encostou, ela fechou. Né? Não Mas tem... isso é um trabalho da Folk? Faz parte de quando a gente, por exemplo, vai no condomínio... Faz uma consultoria de eu não segurança. passo um orçamento, faz uma consultoria de segurança. Então, eu vejo que quais equipamentos tem lá,
questão de, aqui vai uma cerca elétrica, precisa de câmera, o interfone vai aqui, essa fechadura tem que Você faz todo esse estudo de segurança. Exato, é bastante de segurança, né? Então, assim, e aí, atrelado vamos dizer, consequentemente, ali, a redução de custo, né? Bacana. O Felipe Valtric tá mandando um abraço aí, dizendo que é muito bom o programa. Com certeza ele é amigo de alguém daqui. Obrigada, Felipe. De quem será? De todos agora. Agora você é nosso friend. É o Felipe do Orbitando, né, cara? Fiquei pensando se o nome não é O Valtric, que eu não conheci, ele tá me devendo um pó de mel, né? Vou Enfim. retribuir, ontem assisti o programa, né? Venho acompanhando aí, tava muito bom. O Orbitando é líder de audiência, né? Aí tem o André aí, lá de Cascavel, grande parceiro. Então aí tá todo mundo ligado e depois tá no On Demand. Então, Posso ler uma pergunta que tem aqui? Inevitável pensar, Mikael falou, inevitável pensar em porteiros robôs no futuro. Qual a estimativa para que isso aconteça e se acredita que isso pode acontecer? Então, eu acredito que pode entrar a inteligência artificial já. Assim, ele não quer falar, mas ele tá fazendo ele isso tá fazendo já. uma cara. Se você tá escutando só o programa, veja a cara do Fábio Olha agora. o vídeo. Olha o vídeo. A cara que ele fez foi assim, gente. Porque lá no começo a gente falou, né? A ideia de virtual é que é uma inteligência artificial. Nossa, a princípio pode causar spam que não acontece, mas é um futuro que pode acontecer. pode Ai, acontecer. gente, que medo. Levantaram essa bola aqui na live. Fazer o seu Zé Robô. Ai, morro de medo. Imagina você chega lá. Ó, tem gente de Chapecó aqui, tá? A Lucy Paz, quem que é amigo da Lucy Paz aqui? Não conheço. Será que é Mas agora, Lúcia. será que é um ouvinte, uma telespectadora, uma internauta aí? Uau! A Thalita aí, Valeu, que Lúcia. aluna aí de um Obrigada. grande curso da FAG, aí está aí uma super agência lá em Cascavel. Grande abraço, em breve estaremos aí. Então, assim, eu fiz só uma cara assim, mas é porque, assim, é uma pergunta bem interessante. E, assim, já existe, vamos dizer, a gente tá desenvolvendo, por exemplo, assim, a questão de reconhecer a voz por um do visitante e ele já falar, por exemplo, o número do apartamento que ele quer ir, e aí já vinha a ligação direto pro operador e falar com o morador. Assim, Vocês vão customizar essa experiência, então. as Ferramentas Aquela coisa de abrir a porta com o olho, assim. Também. Também? Cara, isso eu acho Olha, muito legal, muito porque eu vou sempre no prédio Face do ID, meu... né? Face ID. Eu sempre vou no prédio do meu compadre. E aí, eu chego lá, toda vez a pessoa me pergunta, seu RG, seu CPF. Mas que apartamento Isso Cara, acontece com todo chato. mundo. Né? E aí, Não, cara, condomínio é deixa ele difícil, tudo. Não, e não é um difícil condomínio de de luxo, ler. mas. Pô, e às vezes eu olho pra ele e dá vontade de dizer, cara, você já me viu aqui, você me conhece, eu tô vendo toda hora aqui. Essas soluções da tecnologia. E aí teve o Gladson, ele fez uma colocação que eu acho muito válida, que e o pessoal que tá indo pro mercado que tá sendo substituído. Isso é. Né? Mas assim, é nessa hora que eu vejo que a tecnologia ela consegue te entregar uma experiência muito melhor do que a humana. Então, essa experiência humana que a gente tinha não terá mais vaga no futuro e eles vão ter que se especializar em outras áreas. Né? Os bons profissionais sempre vão ter Vão lugar. ter área. Isso Mas, vai, assim, vai precisar não ter é. alguém ali operando, não operando diretamente uma máquina, mas alguém por trás pensando no sempre vai desenvolvimento precisar daquela de um máquina. e como não usar uma experiência ou um serviço como esse, de eu ter que chegar lá e perguntar, cara, qual é o seu regime? Você ter uma identificação pela sua retina, enfim, e você entrar e ainda com segurança. Não tem como você negar ainda baixando o seu custo. É Não tem impossível. como negar que é legal. Né? É super legal. A tecnologia ela vem e não vai ter processo retroativo sobre isso, né? Não tem retrocesso, no turn-back total. E aí, assim, a gente vendo na Europa, nos Estados Unidos, isso não tem, né? Porteiro, não existe a figura do porteiro, né? Então, claro que tem a questão que lá é muito mais seguro e tudo mais, mas assim, o porteiro também traz uma falsa sensação de segurança e tudo mais, né? Tem gente que acredita que é uma segurança. Vocês mas acreditam também... que é segurança ou que não a é gente segurança? Não, mas tem pessoas que acreditam, né? Não, mas eu acredito que um porteiro é segurança. Ele representa segurança pra mim hoje ainda. Então, aí... vamos dizer, não vamos discutir aqui. Não, mas é bom assim, essa discussão, porque muita não, gente que vai estar saudável, ouvindo... Pra mim Eu é acho comodidade, mas é Pra um mim conforto. depende do Isso que eu ia porteiro. falar. É um Depende do conforto. porteiro. Depende do conforto. É um conforto. Na minha opinião, um porteiro é um conforto. Porque é o porteiro, assim, que... Tem muito porteiro que carrega a sacola pra senhora lá. Pediu a pizza, coloca no elevador, né? Então, assim... abriu a porta aqui deixa alguma coisa ali, vai vir meu amigo aqui, eu deixo a chave pra ele pro Carteiro porteiro. vem, deixa... E é algo que a tecnologia não pode substituir. Isso né? não.
Não sei, até se por um robô então. físico. Ou faz aquelas bocas tipo mas- da Blockbuster. Mas você assim, disse que ele não põe garante a direto, segurança? Já existe. Boca de lobo, deixa lá. A gente tá falando disso, só que isso já existe. Já existe, por exemplo, uma caixa do correio inteligente, não sei se já ouviram falar. Mas que basicamente Aí, ó, viu? é um perdendo armário, dinheiro, vou fazendo resumir isso. assim, Cara, tipo, Bruno. mas de forma simples. É um armário, tem um tablet, o carteiro digita a matrícula, a senha dele, que altera a cada tantos minutos lá. Abre o compartimento e aí não precisa de ninguém assinar. Mas, ô Fábio, eu não vou querer polemizar, mas assim, perguntando. Mas né? já polemizando. A Folk, ela é contra os porteiros? Ela é... Como é que ela entende esse segmento aí? Vocês acreditam que eles não representam segurança? Essa classe hoje representa o que, na opinião de vocês? Não, assim, principalmente não representa a segurança, assim, por causa que, primeiro, por exemplo, ele pode ter a câmera lá, na frente dele lá, mas eu não tô garantindo que ele tá olhando, né? Sim. Assim, se o portão, por exemplo, fica aberto, aí de repente ele tem que se ausentar do lugar que ele tá pra ir Sei lá lá, no... dormiu, passou mal, E aí não tá legal. Mas tem Sim. processo 100% seguro? Vocês hoje conseguem entregar esse processo 100% com a tecnologia? Então, isso não existe. Eu né? também Então, acho assim, que não existe. Então, Mas assim, então vocês também têm um Também gap de segurança. tem. Mas um aí- gap muito menor. um gap. A gente tenta, Entendido. vamos dizer, abranger a maior forma possível, vamos dizer, da tecnologia que existe hoje pra aumentar essa segurança. 100% não é. Bacana. Entendi. Pessoal, chegamos ao fim aí, a discussão ficou boa e começou o negócio, né? A gente nem A perguntou esquentar, pra ele né? como que ele usa o marketing digital. A gente só não falou É um assunto muito legal. Não, mas é que a gente fala de tecnologia. Parece Mas coisa as de redes filme do hoje, quem futuro. quiser seguir as redes de vocês, vocês estão presentes no Nas Facebook, redes sociais. Instagram, YouTube? Então, a gente tem um canal no YouTube e tem um... Qual que é o canal? Diga aí. Só procurar Folk Portaria Remota, né? Folk, F-O-L-K. Deixa a Exato. pergunta, por que folk? Boa, o sensato. Sempre O ele, sempre sensato, ele. cara. Última 48 pergunta, porém não a segundo menos tempo. importante. Então, assim, basicamente, assim, pensou, assim, numa ideia de ser, primeiro, um nome, assim, em inglês, tipo, internacional, porque, assim, da mesma maneira que eu atendo um condomínio aqui no AU, expandir. eu posso atender, sei lá, nos Estados Unidos. Cara, o Bruno, ele tem uma casa em Miami, né? Isso. Você Então. pode atender ele lá. Sim, Pode. sim. Ah, A Ásia, que é a nossa outra. Cara, a Ásia, ela tem um castelo. castelo. Ela tem Vocês um conseguem castelo. fazer segurança. Nossa E isso é outra verdade, tá? participante. Ela tem um castelo realmente. Você pode atender o castelo dele dela na Bulgária? Sim, consegue. Caramba. E Só aí, quero ver o assim, tamanho do puxador, né? Pra fazer esse um monstro. motor ali. Depois É, o Gladson, ele vai estar te procurando pra gente fazer uma matéria aí, colocar no Rick Mais, no Tendência Tecnologia, pra você divulgar aí, colocar uma entrevista, sua visão. E aproveitando que é feriado, né, desejar um bom feriado a todos. E que se queiram deixar as suas casas e as suas residências em segurança, chame a Folk, né? Ou Pessoal, reduzir, né? digam aí seus últimos adeuses aí, né, para o que vocês vão fazer no feriado. Já sabemos aí que Domênico, o Cruel, irá fazer várias festas e vai se meter num Kerb, é isso? Vamos aproveitar a vida, né? Pra onde você vai? Onde você vai? Deu o jogo. Vou numa festa temática alemã aí, conhecer São Bento do Sul. Vamos ver se é legal. Bacana. E Bruno, o sensato? Eu vou ver minha cunhada pular de paraquedas, na verdade. Que delícia! Cara, onde que ela vai? saudade. Não vai Realizar um soltar? sonho meu, Vai, né? eu já saltei na minha Adoro. vida, já fiz isso. É uma vez só Mas essa é experiência. Meu sonho, fiz uma pular de vez. paraquedas. Bacana. Cara, é eu tenho muito vontade de ir de bom. novo, E Laídes, assim, vai pra ser- onde? Cara, eu a princípio vou ficar por aqui mesmo. Tem algumas Sensacional. demandas ali pra fazer ainda Jobs dentro do pra ninho. entregar. Jobs pra entregar. Jobs no Tem espero algum do feriado. Rick Mais aí? Não? Tem, Então tem, não, né? então fique aí, fazer muito bem aí. E aí, se der, eu vou dar um pulinho na praia, ver o mar, que eu Bacana. tô precisando. E o Fábio aí? Então, eu tô de sobreaviso aqui, né? Tá na portaria lá. Você tá na... Muito bacana. Olha só. Pessoal, ó, Você, Riades, o que você vai fazer? eu vou ficar aqui com o meu filhote. A gente vai, na verdade, a gente vai na casa da Daisy, do Orbitando. Legal. Ela tem um legal. super aras lá com 80 cavalos. Eu nunca conheci alguém que tivesse 80 cavalos, Cara, então ela é tem família 80 cavalos. Nem a família imperial tinha É 80 família cavalos, ó. Orbitando, Estatística né? aqui, ó. Família Orbitando são tudo, né? Muito chiques, né? Então, o Felipe aí que... O Felipe é um grande apicultor, né? Nunca viu o mel que ele fabrica, mas a gente tá esperando. E, enfim, vamos curtir aí. Todas essas entrevistas aí vão estar também no Rick Mais, no Tendência Tecnologia. A gente tá aí aumentando também os nossos aparatos tecnológicos para atender cada vez mais aí o público. Acompanhe a gente no rickmais.com.br, no YouTube, youtube.com/rickmaispr, no Facebook, sigam a gente, deixem sua curtida, seu comentário, sempre serão bem-vindos. Então, pessoal, era isso.
Bom feriado a todos e nos vemos quinta que vem. Valeu. Obrigada, boa noite. gente. Valeu. Tchau, tchau.